Câmara dos Deputados começou a discutir o projeto que cria o novo marco regulatório do sistema portuário brasileiro. O novo marco propõe descentralizar a gestão das autoridades portuárias, simplificar e agilizar o licenciamento ambiental e estimular investimentos privados sem exigência de reversibilidade obrigatória. Também estão no texto a permissão da negociação livre de preços dentro da lei da concorrência, a integração dos portos às cidades e a criação de regras mais claras para a prorrogação de contratos e para o uso de chamamento público em vez de licitação. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no Câmara Debate os deputados Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, e Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Muito bem-vindo, deputado, muito bem-vindo. Eu queria começar pelo deputado Leônidas. Vamos explicar para todo mundo o que significa exatamente descentralizar a gestão das autoridades portuárias e o que vai acontecer com isso? Eu estou doido para saber. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, Mariana, estar aqui nesse programa tão importante da Câmara dos Deputados. Primeiro, eu acho que essa lei deveria ter vindo do governo. A lei anterior, a 12.815, ela foi proposta pelo governo através de uma medida provisória e veio aqui para o Congresso Nacional e daqui nós discutimos durante quase um ano e depois transformamos em lei. Por que o senhor acha que deveria vir do governo? Porque esse tipo de ação é do governo. O governo é o poder de concessão do sistema portuário do governo. Ora, se ele é o dono dos portos, como é que ele não vai ser o governo que vai fazer um projeto para ser analisado aqui na Câmara dos Deputados? É uma coisa muito complexa, é uma coisa muito sofisticada, a lei dos portos, e a gente tem que ter muito cuidado para que esta lei, se ela vai tramitar e vai ser aprovada, não ser uma coisa danosa para a área portuária. Porque às vezes a gente pensa que a lei resolve tudo. Se a lei resolvesse tudo, estava tudo resolvido. Estávamos tranquilos com relação a isso. Mas para que um porto possa ser eficiente, para que um porto possa movimentar muita carga, primeiro o país tem que crescer. Outra maneira também é a carga chegar com preços bons na área portuária. Porque o que é que define o porto? O porto tem que ter maior capacidade de movimentação de carga, maior capacidade de movimentar carga, maior movimentação de carga, que é diferente. O porto, às vezes, tem 100%, 100%, né, de capacidade de movimentar a carga, por exemplo, 100%, mas ele só pode movimentar em torno de 70%, 80%, né, Paulo? Quer dizer, maior movimentação, maior condição de movimentar a carga, né? Depois, a realidade do caso, movimentar a carga, maior movimentação dessa carga. Depois, a maior velocidade para movimentar a carga, né? Maior velocidade para movimentar a carga, o menor tempo de movimentação de carga, e depois, menor preço. Tanto para exportar quanto para importar. Tanto faz. Bom, mas se não tiver esses pontos, fica muito ruim. E o que é que precisa para que a gente tenha a capacidade grande, a maior movimentação dessa capacidade, o menor tempo de movimentação, que é a eficiência, e também o menor custo dessa movimentação, aí sim a gente vai começar a conversar a respeito disso. E a carga vai chegar no porto. Para a carga chegar no porto, nós temos que ter hidrovias boas, nós temos que ter ferrovias, rodovias e dutovias. Nós estamos bem nesse contexto? A gente podia discutir isso depois. Mas a matriz de transporte do Brasil, ela é desequilibrada, inadequada e ineficiente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A lei portuária... Que a carga vai ter dificuldade para chegar até o porto. E com preço lá em cima. É o que está acontecendo hoje, porque a maioria dessa carga chega através das rodovias. E o sistema rodoviário é muito mais caro do que o sistema hidroviário ou ferroviário. E o Brasil, por isso que eu digo que é desequilibrado, né, o sistema brasileiro de transporte. De maneira que é muito difícil a gente ficar assim, discutindo em rápidas palavras como nós vamos discutir vamos dizer assim, essa nova lei dos portos, porque ela tem muitos pontos que deixam a gente preocupados. Fica muito preocupado. Por isso eu fico assim, às vezes discuto muito na comissão que está debatendo este assunto, e as pessoas às vezes pensam que eu sou contra
Eu sou contra isso, não. Eu sou a favor da eficiência do sistema portuário nacional e, mais ainda, eu sou a favor do sistema viário nacional, porque o porto não vive, não existe sem rodovia, sem ferrovia, sem hidrovia. Falando com a experiência de quem foi ministro dos portos, e agora eu vou para uma pessoa que tem a experiência de quem foi prefeito da cidade de Santos, onde fica um dos maiores portos do mundo, e o maior do Brasil, sem dúvida. Deputado Paulo, o que o senhor acha? O senhor acha que essa questão da gestão, da mudança, da forma de gerir o porto, isso vai melhorar? E essas outras questões que o deputado Leônidas falou? Ora, Mariana, prazer estar aqui no Câmara de Debate, prazer estar com meu amigo Leônidas Cristino aqui, meu colega, poder debater esse assunto tão importante para o país, que é essa mudança do marco legal portuário. Você citou o Porto de Santos, só para citar a importância dos portos para a economia brasileira. Porto de Santos movimenta 33% de todo o PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto. É escoado pelo Porto de Santos. Se a gente somar os outros portos do Brasil, a representatividade é ainda maior, ou seja, o Brasil exporta as mercadorias, importa através dos portos, que é um canal logístico extremamente importante para a economia, especialmente no momento que a gente está discutindo tarifaço, reposicionamento da nossa economia, sob o aspecto global. Nós precisamos, sim, modernizar a legislação portuária. Acho que se essa iniciativa tivesse vindo do governo, seria mais saudável, mas como o governo não fez, não tomou essa medida, acho que é importante que a gente possa discutir aqui na casa o aprimoramento da legislação. Eu sempre defendi a descentralização da gestão portuária, ou seja, um conceito de menos Brasília e mais Brasil. O Brasil tem 5.540 municípios. As coisas acontecem nas cidades, os portos estão no território urbano dos municípios. E os municípios têm que participar da gestão portuária. Quando a gente fala de acesso aos portos, muitas rodovias, o Porto de Santos, por exemplo, é acessado por uma rodovia que é concessão do governo do Estado. Então eu defendo também que o Estado possa participar da gestão portuária, assim como a União, por conta do porto ser estratégico, dos portos serem estratégicos para a economia brasileira, que possa participar. Eu defendo um modelo de gestão descentralizada, acho que a lei ela vai avançar nessa direção, o fortalecimento dos CAPs, que são os Conselhos de Autoridade Portuária, para que os municípios tenham voz, tenham vez, tenham poder de decisão, para que os estados possam participar da gestão. O município é o poder local, que está mais próximo da realidade, está mais próximo das pessoas e, portanto, pode contribuir muito no aprimoramento da gestão portuária. Então, do ponto de vista da descentralização, acho que é um avanço importante e eu defendo todas as medidas que possam descentralizar e tirar o poder de Brasília e deixar no Brasil. Dividir as atribuições para a gente ganhar eficiência e poder avançar cada vez mais. Do ponto de vista da questão da atração de investimentos, sem dúvida alguma, os portos brasileiros atraíram grandes investimentos nesses últimos anos, mas é possível se modernizar, é possível avançar, o mundo vem mudando, a matriz de transporte, a matriz energética, e é preciso adaptar a nossa legislação a essas novas realidades, as tecnologias que estão chegando, e ter uma legislação que garanta previsibilidade, mais segurança jurídica, que possa ampliar o tempo de contrato das concessões, como está sendo previsto nessa lei, ampliando de 50 para 70 anos os contratos. Acho que é uma medida importante, porque com mais tempo, mais previsibilidade, você consegue alavancar mais investimentos dentro desse processo de segurança jurídica que é dada ao investidor. Então, é algo que eu concordo. A questão da simplificação do licenciamento ambiental, a gente sabe da dificuldade que é para quem quer empreender no Brasil. Muitas vezes as pessoas desistem pelo excesso de burocracia. Necessário que a gente simplifique, torne o processo mais prático, mais ágil. Muitas vezes o investimento é planejado, de tanta demora, tanta burocracia que tem que ser superada. Quando o investimento vai acontecer, ele já está atrasado, já está ultrapassado. A matriz de tecnologia já mudou, o investimento já não era aquele que está sendo feito, tem que ser alterado. E essa burocracia vai desde as agências reguladoras, vai dos órgãos de licenciamento ambiental. Então, essa legislação tem essa premissa, que é uma premissa extremamente importante, que acho que nós precisamos debater, aprofundar. Não é o libera geral, evidentemente, é uma agilidade, é uma simplificação de processo para que a gente possa garantir preservação do meio ambiente, garantir sustentabilidade, conciliar com o desenvolvimento econômico. Porque no fim do dia, para quem está nos acompanhando em casa, é preciso dizer que nós vamos gerar emprego e renda com esses investimentos. E a maior política social que o Brasil pode ter é gerar emprego, renda, é dar oportunidade para a população. E através dos portos é um grande caminho para alavancar
a nossa economia. E, sem dúvida alguma, só concluindo aqui um aspecto importante, do trabalhador portuário. A gente também tem essa visão do desenvolvimento econômico, de atração de investimentos, mas esse gigante que nós temos hoje, o sistema portuário brasileiro, foi construído pelos trabalhadores portuários. E os trabalhadores portuários precisam ter os seus direitos preservados. Nós precisamos ter esse olhar do desenvolvimento econômico conciliado com justiça social para que a gente possa, de fato, avançar. Pois é, deputado Leônidas, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente deve estar fazendo, que é como aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, manter os direitos trabalhistas dos portuários. Olha, o deputado Paulo Alexandre fez uma geral... Falou de vários pontos da lei. Vários pontos. Eu queria rebater alguns. Primeiro, o contrato, como é hoje, a 12.815 é 25 anos de contrato, podendo ser prorrogado mais 25. Nesse projeto atual é 35, mais 35 e mais 35. 100 anos. Poderão ser 100 anos. 100 anos eu tenho morrido umas 3 vezes até lá. Muito longo, senhor. Muito longo. Né? Com relação aos trabalhadores, esse projeto é péssimo para os trabalhadores. E nós não podemos deixar isso de lado. Por quê? Vamos... É porque o sistema de trabalho dos portos tem uma lógica, né, separada dos órgãos, etc. e tal. E agora isso, o órgão é optativo, e quando é optativo é contra. Não é real, não vai acontecer. Né? É um ponto. O outro ponto é simplificação da licença ambiental. Como é isto? O porto faz o licenciamento ambiental de toda a área portuária. Quando você vai fazer um terminal, vai instalar um terminal, hoje você tem que pedir a licença ambiental daquele terminal. Hoje, não, pelo modelo que está posto, está tudo liberado. Ou seja, um terminal de combustível é diferente, do terminal de petróleo é diferente, do terminal de soja é diferente, do terminal de açúcar é diferente. Todos têm um problema ambiental. E nós não podemos deixar isso livre. Por isso, nós somos contra, principalmente deste ano, que nós vamos sediar a COP30. Liberou geral. Isso não é positivo e não é real. É muito perigoso você tratar um terminal que movimenta soja para um terminal que movimenta petróleo, ou gás natural, ou combustível. Né? Não é nem assim. Por isso, dessa minha preocupação com relação a esse ponto de liberar, vamos dizer assim, o licenciamento ambiental, que é muito, no meu entender, perigoso. Com relação ao preço livre, negociação de preço livre. Hoje o pessoal da CNI foi contra. Na reunião que nós tivemos hoje, o pessoal da CNI, que trabalha com o porto, né, essencialmente, né, da Confederação Nacional da Indústria. Quer dizer, é muito difícil, não é uma coisa trivial. Se fosse trivial, não era fácil de fazer. Né? E eu digo sempre que nós temos que ter um cuidado muito determinante com relação a, por exemplo, aos investimentos. Eu estava vendo hoje, Paulo, no pessoal do novo PAC, o Maurício Diniz esteve lá nessa audiência pública, e de 47 bilhões de investimentos através do PAC, 40 bilhões é da iniciativa privada. Como é que a iniciativa privada não está gostando dessa lei 12.815, se ele está investindo nesse setor, no setor portuário? Por isso, eu acho que nós temos que discutir muito fortemente, com todo o cuidado possível, porque, senão, nós vamos fazer uma coisa que não é boa. E eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar e estou aqui para provocar na comissão, no bom sentido, de que tem pontos ali que não tem nada a ver. Por exemplo, o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. Antigamente, o Paulo sabe disso, quem mandava no porto era o CAP. Era uma coisa maluca total, não entender. Não, nada contra eles. O pessoal, gente boa, conhece porto, os membros, né, desse conselho. Mas ele mandava no porto. Agora ele virou consultivo, com a 12.815, e agora, apesar de ser consultivo, tem atribuições. Até para sabatinar os diretores dos portos. Ou seja, o senhor acha que eles ainda mandam? Não manda não, porque a lei está dizendo que não manda. Mas uma atribuição para quem não manda é esquisito, só é esquisito. Mas não tem nada contra o CAP. Eu só digo o seguinte, se ele é consultivo, para que
colocar atribuições dentro da lei para esse conselho. Isso é incongruente, né? Por isso eu tenho certas preocupações com relação a tudo isso, mas, enfim, eu acho que se a gente não olhar sistemicamente o sistema portuário, Paulo, nós não vamos para canto nenhum, como era antes. Quando não tinha autoridade portuária, que é o poder concedente, que é o poder concessionário, é o governo federal, quem tem a concessão é o governo federal, a autoridade portuária nacional é o governo federal, agora querem colocar tudo nas regionais, vamos dizer assim, Porto de Santos, Porto de Fortaleza, Porto do Rio de Janeiro, em si. A autoridade portuária tem gestão plena, o termo é esse que eles colocaram. Não pode. Quem tem que fazer essa análise sistêmica só pode ser feita pelo governo federal, pela autoridade máxima. Caso contrário, vai ser uma confusão danada. Por que eu digo isso? Porque anteriormente, a área de influência do Porto de Santos ia até o Paraná. O Porto de Paranaguá ia até o São Paulo. O Porto do Rio de Janeiro subia por rumo da Bahia. Quer dizer, se você somasse a capacidade portuária naquele tempo, dava 3 vezes a realidade. Por isso que nós chamamos para o governo federal essa centralidade no sentido de que possa organizar e planejar esse sistema. Caso contrário, vai ser uma zorra total, no meu compreender. Não vai ser legal, não vai ser bom. Por isso, viu, Paulo? Eu tenho essa preocupação e estou tentando ajudar, estou tentando dizer que não é por aí, tem que encontrar outro caminho e revogar a lei. Eles poderiam muito bem fazer uma reforma da Lei 12.815, mas revogaram a Lei 12.815, dizendo que ela é obsoleta. E essa lei tem 12 anos. É uma lei que tem 12 anos, é uma criança. Deputado, eu tenho 68, sou obsoleto, imagine uma lei de 12 anos. Imagina. Deputado Paulo, qual o tamanho da necessidade de investimentos estrangeiros hoje para portos, na sua opinião? Olha, bastante significativo, porque o Brasil não tem capacidade para fazer os investimentos que são necessários, isso é fato. O governo, muito menos, né? Poder público. Então eu vejo assim, nós temos pontos aqui de convergência na análise do Leônidas, que respeito muito, um grande ministro, tem uma grande experiência. Na questão do trabalhador, eu concordo que a lei precisa ser aprimorada, no sentido de dar proteção ao trabalhador, resguardar os seus direitos. O texto atual que nós temos precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado, e nós vamos lutar por isso no Congresso, na Câmara, aqui nessa discussão que está sendo feita na comissão. Eu quero abrir um parênteses. Vamos explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador o que aconteceria em relação aos contratos com os trabalhadores. Os trabalhadores hoje eles têm uma exclusividade, têm uma preferência na atividade portuária, e com essa lei há uma abertura que esse mercado de trabalho pode ser prejudicado. Então nós temos que trabalhar para que a gente tenha o desenvolvimento econômico com a preservação desses empregos e a geração de novos empregos, de novos postos de trabalho. Então o senhor é a favor de que se preserve os que estão aí, mas a legislação nova, o senhor acha que não necessariamente preserva? O texto atual, ele não oferece essas garantias, ele precisa ser aprimorado, é isso que a gente vai fazer dentro da comissão. Agora, tem outros aspectos que eu aqui discordo e acho que são importantes. A questão do aumento de tempo de contrato, quando você faz concessões de 25, de 35 anos, como é o caso, aqui é 25, 25, está se propondo ampliar 35, 35, 70. Você alavanca investimento, porque não é só renovar automaticamente. Quando você renova um contrato que vence em 35 anos e vai oferecer mais 35, ele tem que passar pela agência reguladora, tem um plano de investimento, ou seja, vai se fazer mais investimento, gerar mais emprego e renda, ao invés de iniciar todo um outro processo burocrático. Em média, as concessões feitas, elas demoram 5 anos para acontecer, desde a iniciativa do governo até a análise da agência reguladora, análise do Tribunal de Contas, ou seja, é muito tempo, é muita burocracia. E é por isso que eu concordo num ponto que o ministro colocou. Digamos que é bom se estiver indo bem e ruim muito tempo se estiver indo mal, né? Exatamente, mas o governo tem instrumentos através das agências reguladoras para fiscalizar o que está indo mal e rescindir os contratos. Não é uma garantia eterna de 25 nem de 35 anos. Existe uma regra que tem que ser cumprida e os órgãos reguladores estão aí para isso. Agora, o fato é o quê? Nós temos, como colocou aqui o ministro, uma matriz de transporte atrasada, ultrapassada no Brasil. E por quê? Porque nós não fomos capazes de viabilizar os investimentos que são necessários para realizar essas obras, seja na parte de hidrovia, seja na parte de ferrovia. Então nós precisamos o quê? Alavancar recursos. Um governo que precisa cortar
que precisa limitar gastos, que tem dificuldade orçamentária, não dá para a gente pensar que o governo vai fazer esses investimentos. Então nós temos que ter uma legislação, do meu ponto de vista, mais atrativa para o setor privado, para que o setor privado possa fazer o investimento que o governo não tem capacidade. O setor privado está fazendo? Está, mas pode fazer muito mais. Até porque a necessidade do Brasil é muito grande, o nosso déficit é muito grande. Então existe um espaço para que esses investimentos sejam feitos. No tocante à questão do licenciamento ambiental, como eu disse aqui no início, eu não defendo uma liberação geral. Mas essa legislação, acho que ela avança porque ela propõe o quê? Cada porto tem um número de terminais. Porto de Santos são mais de 50 terminais, por exemplo. É um licenciamento individualizado, um processo para cada um dos terminais. E está se propondo o quê? Um licenciamento global, geral, e obviamente que vai se observar a especificidade da movimentação de cada um dos terminais. Até porque também os municípios precisam dar autorização. O terminal ele não pode funcionar baseado só na lei federal. Para um terminal entrar em operação, a prefeitura precisa dar o alvará de funcionamento. E isso, os impactos da atividade precisam ser mitigados. Já existem muitas esferas para que a gente possa burocratizar ainda mais. Eu vejo que a gente precisa desburocratizar para que a gente avançar, obviamente respeitando a questão ambiental, porque sem você respeitar o meio ambiente, você não tem desenvolvimento econômico, é uma enganação. Então nós temos que ter esta equação. E acho importante, sim, o fortalecimento, os CAPs, os Conselhos de Autoridade Portuária, na minha opinião, são compostos aí hoje preponderantemente por membros do governo, poder muito centralizado em Brasília. Então, decisões de Brasília muitas vezes são equivocadas. A gente viveu muito isso lá em São Paulo. Gente que chegava para administrar o Porto de Santos que não sabia nem o que era porto. Não tinha conhecimento nenhum de porto, não sabia o que era, ia por uma indicação política, chegava lá e atrasava o desenvolvimento do país. Então, quando o poder local participa, o que eu defendo? O CAP, na minha opinião, não tem que ser só poder consultivo, tem que ser deliberativo. O CAP tem que sabatinar um presidente, sabatinar um diretor e ter poder de veto desse nome. Porque as pessoas hoje, para administrar um porto, com todo respeito àqueles que têm toda uma vinculação política, mas precisa ter capacitação e qualificação técnica para tocar um empreendimento dessa natureza. Eu defendo isso. E os CAPs compostos pelo governo federal, que tem que participar, eu não defendo que tire o poder de Brasília, Brasília tem que participar, mas essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Estados e municípios, qual o sentido? Vamos pegar o exemplo do Porto de Santos. Para chegar no Porto de Santos, você não chega, a carga não chega sem passar por uma rodovia do Estado. Se o Estado resolve fechar a rodovia, se o Estado resolve interromper o fluxo, fazer uma nova obra, o Estado participa. Então o Estado tem que participar da gestão portuária. O Porto, se a gente foi prefeito de Santos 8 anos, quando tem acidente no Porto, não é Brasília que para, a cidade para. O morador da cidade tem o seu ir e vir prejudicado. Então a cidade tem que participar da gestão portuária, as cidades portuárias. Eu defendo essa gestão tripartite e os CAPs com poder de decisão para vetar nomes, para estabelecer, e a política macro, obviamente, na minha opinião, tem que ser desenvolvida pelo Ministério. O Ministério Brasília, porque tem a visão geral, mas a execução deve ser descentralizada a cargo das autoridades portuárias e com a participação efetiva e deliberativa dos conselhos de autoridade portuária. É isso que eu defendo na lei. Inclusive, apresentei algumas emendas ao projeto que reforçam essas minhas convicções. A gente teve uma discussão dentro de uma comissão de especialistas, agora chegou a hora de discutir na comissão especial. Tá bom, a gente está chegando quase ao final. Eu queria perguntar o seguinte, tem exatamente um ponto na nova lei que fala da integração das cidades aos portos. O que seria exatamente isso? O deputado estava falando, de alguma forma ele tocou nisso. Mas é boa convivência, o porto com a cidade. Nós temos vários portos que são dentro de cidade já. Rio de Janeiro, Santos, Fortaleza, vários outros portos estão numa área urbana. E essa convivência tem que ser compartilhada. Os acessos ao porto tem que ser diferente dos acessos outros, urbanos. O Paulo foi prefeito, eu conheço uma parte do município de Santos. É uma coisa complexa, difícil, mas eles estão trabalhando isso muito bem. E eu acho que o governo, apesar de estar longe, como diz o Paulo, ele está pensando nisso também. Quando eu falo governo, é governo, não é este governo ou aquele, não. Quando eu falo, o governo federal. Quando eu falo mal da matriz de transportes, eu digo muito, Paulo, que é um problema, não é um problema estrutural.
não é conjuntural. Isso vem de longe, vem uma matriz de lógica de investimento portuário, ou portuário não, de transporte, da matriz de transportes, que é uma coisa desequilibrada que eu falei. Não tem uma preocupação direta em fazer algo que tenha começo, meio e fim. Ou seja, não tem planejamento no setor de infraestrutura do Brasil. Eu aumentei o problema. Principalmente na infraestrutura de transportes. Eu vou dizer só um ponto aqui. A depreciação é quando a rodovia está com buraco, precisa de investimento de manutenção, etc. Tal, né? Nós precisaríamos, de fazer esse reparo, nós precisaríamos de 2% do PIB para toda a infraestrutura. Nós estamos investindo 1,7%, 1,6% do PIB com relação a isso. Ou seja, nós estamos perdendo esse capital de infraestrutura. Isso é muito grave, porque nós não vamos conseguir, se isso aumentar, e está aumentando, daqui 10, 20 anos, não temos condições de recompor essa depreciação, pelo menos, ou seja, empatar o jogo. Se nós não estamos empatando o jogo agora, imagine daqui 10, 20 anos. Por isso, essa preocupação nossa, eu sei que o Paulo também tem essa preocupação, eu falo muito na comissão, ele fica olhando assim para mim, preocupado também. Nós temos que investir com planejamento da infraestrutura completa, mas principalmente nas rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias, portos e aeroportos. Caso contrário, nós vamos perder a mão e os nossos produtos não terão competitividade no mercado internacional. Acho que o deputado Leônidas já deu até a sua finalização. Vou pedir para o senhor fazer um fecho do que o senhor acha no geral. Acho que é muito importante essa discussão no Congresso, um momento mais do que apropriado, um momento que a gente precisa alavancar a economia nacional, e os portos são fundamentais para que isso possa acontecer, até para a abertura de novos mercados, para que nós tenhamos portos mais competitivos, mais eficientes e que possam gerar mais emprego e renda para a população brasileira. Acho que esse é o grande objetivo. Essa lei, esse projeto de lei que está sendo discutido foi um projeto feito por uma comissão de juristas, especialistas, e agora chegou a hora de fazer o debate na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. O ambiente da comissão é um ambiente apropriado para que nós possamos discutir essas questões relacionadas ao licenciamento ambiental, à atração de novos investimentos. Ninguém discorda que é preciso atrair investimentos privados, só o privado tem condição de realizar investimentos importantes nessa cadeia de infraestrutura. O governo tem limitações orçamentárias em todas as suas esferas e é preciso que nós tenhamos legislações atrativas, inteligentes, cada vez mais eficientes, adaptadas a essa nova realidade. Questão do licenciamento ambiental, da manutenção dos empregos, geração de novos postos de trabalho. Então, acho que é uma discussão saudável, importante, e essa discussão com ideias divergentes, tenho certeza que ao final dessa discussão a gente tem, que como eu estava com o Leônidas, convergências, divergências, e ao final, nessa discussão saudável, nós temos a obrigação de entregar um texto que reflita o interesse não desse ou daquele segmento, não desse ou daquele setor, mas reflita o interesse do povo brasileiro. E esse é o nosso compromisso na comissão especial, essa tarefa que nós vamos desenvolver para ter essa lei votada e aprovada até o final desse ano. Muito obrigada, deputado Paulo. Muito obrigada, deputado Leônidas. Eu conversei com os deputados Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, e Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, sobre o projeto de lei que cria o novo marco regulatório dos portos no Brasil. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até mais.